Pega a visão do canal do Guerreiro. Ontem eu compartilhei um vídeo, hoje é domingo, dia 28. E ontem eu compartilhei um breve devocional sobre posicionamento e perseverança. E eu estava meditando hoje na Palavra de Deus pela madrugada, e eu quero trazer hoje uma palavra ao teu coração sobre posicionamento e deveres. Em tudo na vida funciona dessa forma. A tua posição vai fazer com que você tenha deveres a cumprir. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Então a palavra de Deus nos diz em João 1,12, todo aquele que crê em Jesus é dado o direito de ser chamado filho de Deus. E todo filho de Deus é uma geração eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa. Não é isso, não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Imagina, um jambuzeiro bravo ser chamado de nação eleita, sacerdócio geral, nação santa. Isso é maravilhoso. Mas existem deveres para que você possa estar dentro dessa posição. Você é tirado das trevas, você recebe Jesus Cristo como único suficiente salvador da tua vida. Essa posição vem para você, mas essa posição vem com deveres. Então é importante, porque muitas vezes as pessoas se empolgam com algumas coisas, mas não compreendem, né? Eu vejo que às vezes é muito interessante, eu já vi empresas que eu trabalhei, uma pessoa, ela brigou tanto por uma posição dentro da empresa, que quando ela adquiriu aquela posição, ela não sabia o que fazer, e a empresa quebrou. Ela brigou, passou por cima, atropelou, foi até contra o próprio pai para poder assumir um posto, e quando ela assumiu o posto não sabia o que fazer, não sabia os deveres que iam ter aquela posição, e ela quebrou a empresa. Você vê como que é importante você saber que toda posição vai ter deveres a serem cumpridos. Então aqui em 2 Pedro 9,10 tem a posição, e do 11 ao 25 tem os deveres. Eu vou resumir em 5, porque como é um devocional, deixa eu ver aqui quanto tempo está, 3 minutos. Então mais 3 minutinhos, 4 minutinhos, eu vou resumir em 5, mas para você compreender que isso, por exemplo, eu lutei para que eu pudesse ter o meu Cresce como corretor. Eu tenho deveres, a função me abre portas, posso negociar imóveis, posso entrar no empreendimento, como eu tive o privilégio de conhecer há uns dias atrás as maiores torres da América Latina, em Camboriú, visitei, fui com um cliente lá, me abre porta, me dá esse acesso. Só que eu tenho deveres, eu tenho os valores que eu tenho que pagar, eu tenho regras a cumprir, eu não posso colocar o número do meu Cresce e sujar a cidade com panfleto. Em tudo funciona dessa maneira. Dê um corte, depois eu faço a ligação. Então eu quero passar alguns deveres cristãos. Primeiro, afaste-se das concupiscências da carne. Está no versículo 11 de 1 Pedro 2:11. Está aqui, ó. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forateiros, que vos abstenhas das concupiscências da carne, a quais combatem contra a alma. E as concupiscências da carne, ela está bem descrita em Gálatas 5:19 ao 21. É uma sequência. Vou dar alguns exemplos aqui. Prostituição, impureza, lascívia, inveja, bebedices, orgias. Então, se você tem essa posição de sacerdócio real, nação santa, você tem que se afastar disso. Senão, Deus não é glorificado através da tua vida. Outra coisa, sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Está em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Muitas pessoas querem uma posição,
mas elas querem agir de qualquer forma, e não é assim que funciona. Existem regras. Você precisa respeitar a autoridade que está sobre a tua vida, respeitar aquele que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Vamos ler aqui um pouquinho, só para ver aqui. Ó. Versículo 13. Sujeitai-vos, 2 Pedro, 1 Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer o rei como soberano. Aí vem, quer governadores, né? Olha como está o 16. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Então nós temos que respeitar as autoridades, respeitar as leis, né? Fazer com que esse sacerdócio real, essa nação santa, seja diferente do mundo, né? Não adianta você, como sacerdócio real, nação santa, você pegar o seu carro, avançar em faróis vermelhos, ultrapassar velocidades não permitidas. Você é sacerdócio real, nação, você tem uma posição a cumprir. Vamos lá, para a gente terminar. O terceiro. O terceiro, eu pulei aqui. O segundo tenha um procedimento correto entre os gentios. Sujeitai-vos a toda autoridade é o segundo ponto. O primeiro ponto é afastai-vos das concupiscências da carne. O segundo ponto é tenha um procedimento correto entre os gentios. O terceiro, sujeitai-vos a toda autoridade. Aqui está no versículo 12, né? 2 Pedro 2,12, né? Em relação a um procedimento correto. Deixa eu ler aqui para vocês. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Seja justificado por Deus, porque as pessoas vão falar de você, no teu trabalho, na igreja, na tua família, em todo lugar. Então, fica na tua, faz aquilo que é correto, que Deus vai justificar a tua vida. O quarto, honrai a todos. O quarto ele fala, é o versículo 17 de 2 Pedro 2,17, ele mesmo, ele já fala três deveres de um cristão. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Isso aqui ele já fala por si só. E o 5 deveres de um cristão, que é nação santa, sacerdócio real, povo eleito, né? Sujeitai-vos aos vossos senhores, os bons e os maus. Olha que loucura. Nós estamos passando por um período difícil, né? Mas não adianta a gente querer. Agora nós temos que fazer a nossa parte e manifestar em amor a mudança que nós queremos dentro do nosso país, dentro da nossa nação. Vamos ter que se sujeitar a algumas coisas que estão acontecendo, para manifestar, porque eu quero que vocês compreendam. Falar, mas que conversa maluca, eu quero que vocês entendam o seguinte: reino de Deus não é reino da terra, né? Se eu for ler aqui para vocês a representatividade do que Jesus fez, eu vou ler um pouquinho aqui, ó. O que representa do 1 Pedro 2, 18 a 21. Vou ler só um pouquinho aqui para vocês, 18 ao 25. Porque para isso fosse chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É difícil, irmão. Eu falo, eu estou aprendendo também. Cada minuto, cada vídeo que eu passo, eu estou aprendendo e ensinando, né? Porque eu fico assim, indignado com algumas injustiças. Eu estou passando, agora, hoje, amanhã, eu vou ter que recorrer a algumas coisas por uma injustiça que estão fazendo comigo de ordem financeira. Duas que estão acontecendo, mas Deus vai dar vitória, né? Está na mão de Deus, mas eu estou correndo atrás dos meus direitos. É diferente, né? Não é com violência, não é? Faça tudo da forma da lei. Não vá querer fazer como a gente tem visto nesses últimos tempos, graças a Deus que parou um pouco, as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Um povo, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, não pode estar se envolvido com essas coisas. Porque nós temos que confiar. É difícil, mas não pode. A não ser que seja uma defesa própria, alguma coisa que seja uma ação imediata, que você precisa de uma reação imediata. Mas a justiça, nós temos que entregar na mão da justiça, na mão de Deus, que Ele que vai
Se o homem escapar dessa justiça humana que é falha, da de Deus ele não escapa. Para finalizar, para vocês entenderem, tem um livro que chama O Poder da Toga. O STF, aquela toga que eles vestem, é um símbolo de autoridade, é um símbolo de posição. E é o símbolo maior de serviço da justiça. Só que as pessoas se endeusam, em vez de estar lá para servir, elas começam a achar que todos têm que servir a elas. Se endeusam e não entendem que o que ela representa é o que aquela capa representa. Quando ela está com aquela capa, fora daquela capa, inclusive está até uma discussão interessante que tá nas mídias sociais, um fato de uma pessoa foi atacada como um cidadão comum e ele puxou como se fosse atacado a autoridade da capa, a autoridade do cargo que ela exerce. Está errado. Mas enfim, toda posição tem os seus deveres. Se você tem uma posição de pai, de filho, de irmão, de diácono, de porteiro, de pastor, de bispo, você tem deveres a cumprir. Em tudo na vida funciona dessa maneira. E com o reino dos céus é a inversão do mundo, né? Nós somos injuriados e não injuriamos. Nós somos maltratados e não maltratamos, né? Nós fugimos das concupiscências da carne. Nós honramos a autoridade, né? É mister que isso seja feito. Pega a visão do canal do Guerreiro. Parabéns pela posição que você está. Mas respeite os deveres que você tem a cumprir. Ótimo domingo, vá para a casa do Pai. Nação Madureira, se você está assistindo hoje, nós temos uma grande reunião de obreiros ali no Brás, com o Bispo Samuel Ferreira retornando de viagem. Vamos em massa lá ouvir o que o nosso líder maior tem a dizer. Você que é da Madureira. E você também que não é, quiser visitar, aqui no Celso Garcia 560.